Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você. Eu tenho uma palavra muito importante para você. Olha, preste atenção. No mundo dos homens, a coisa funciona desse jeito. Quem manda é o dinheiro. Como assim, pastor? No mundo dos homens, o cidadão fala, nós vai, nós volta, nós fiquemos, mas se ele tem dinheiro, ô doutor, tudo bem, doutor? Agora, eu quero que você tenha uma compreensão, um entendimento. No mundo de Deus, o meu dinheiro, o teu dinheiro, não vale nada. Por quê, pastor? Porque o mundo de Deus não tem nada a ver com o mundo dos homens. No mundo de Deus, o que vale é a palavra. Tanto a dele, como a nossa. Nós temos que começar a ter esse entendimento. A Bíblia mostra algo muito importante, que eu quero que você veja. A Bíblia diz que, lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36, a Bíblia diz dessa maneira, preste atenção e entenda bem. Eu vou ler na Almeida, Revista Corrigida. Mas, isso aqui é uma declaração do Senhor Jesus. Eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que é palavra ociosa, pastor? Palavra que não é produtiva. Palavra que não é produtiva. Nós temos que tomar cuidado. Eu aprendi desde cedo o versículo 37. Ficou cravado no meu coração desde cedo, desde quando eu comecei no Evangelho. Porque por tuas palavras, preste atenção nisso, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quer dizer o quê, pastor? Que dependendo das minhas palavras, o poder de Deus vai se manifestar na minha vida e vai me abençoar. Dependendo das minhas palavras, eu vou trazer Satanás para destruir a minha vida. Eu aprendi desde cedo, irmãos, que Deus, para se manifestar a meu favor, é preciso que eu fale. É preciso que eu abra a minha boca. Mas só que o diabo, para se manifestar na minha vida, ele também precisa da minha palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Quantas pessoas estão enfrentando dificuldades com o filho? Mas por quê? Ele mesmo amaldiçoou o filho. Eu me lembro que isso faz anos já. Eu acredito que deve ter sido mais ou menos em 1993. Eu estava numa cidade do interior de São Paulo chamada Jales. Eu era pastor naquela cidade chamada Jales. E eu me lembro que eu fui sair com o meu carro e quando eu fui sair, não pegou. Um problema de bateria. Aí eu fui atrás para resolver essa situação da bateria. Aí eu chego numa loja exclusiva de bateria. E quando eu chego, é uma senhora que está tomando conta da loja. E ela tem uma criança de mais ou menos uns 8 ou 9 anos de idade. Ela estava sentada à mesa com a criança e ela estava ensinando matemática para a criança. Né? A criança estava fazendo aquelas contas simples de matemática que se aprende lá no terceiro ou quarto ano de escola, terceiro ano de escola. Ela estava ensinando para ele. E aí eu cheguei e falei, tudo bem, senhora? Ela falou, tudo bem. Eu falei, eu queria uma bateria assim, para o carro assim. Ela falou, sim, um minutinho só. Eu já pego para o senhor já. Eu falei, tá, obrigado. Nisso, ela olha para o moleque, ô, moleque burro, retardado, você não consegue aprender nunca, você é um idiota. Uma criança. Eu falei, está amarrado, Jesus. Eu falei, está amarrado em nome de Cristo. Ela mal percebeu que ela estava chamando um demônio para cuidar da vida do filho dela. Ela estava decretando que ele seria. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo entender, pastor.
Eu sempre fui um homem de caráter. Eu sempre fui um homem trabalhador. Eu sempre dei exemplo. Eu não entendo por que meu filho se tornou dessa maneira. As tuas palavras. Você decretou como ele seria. Quantos pais olham para os filhos e falam, você não vale nada, rapaz. Você não sei nem por que você nasceu, você devia ter morrido. Você só serve para me dar dor de cabeça. E vice-versa. Pastor, eu não sei o que aconteceu com essa menina. Eu sou uma mulher respeitável. Eu sou uma mulher de boa índole. Eu não sei por que ela se transformou desse jeito. Para ver como você tratava ela. Para ver as palavras que você colocava sobre a vida dela. Eu me lembro de um cidadão que se tornou até pregador do evangelho na nossa igreja. Eu poderia chamar de colega de ministério. Eu me lembro que ele me dando o testemunho dele, poucos momentos antes do pai dele morrer, o pai chama a mãe, chama ele, olha para ele e fala, esse moleque não vale nada. Esse moleque vai dar um trabalho, esse moleque vai acabar com a tua vida. E morreu. Poucos dias depois, ele começou a se envolver com o tráfico de drogas. Se tornou o maior traficante daquela região, estava condenado a 88 anos de cadeia, até que Jesus entrou na vida dele. Num trabalho que nós estávamos fazendo de evangelismo dentro de um presídio, que não existe mais, era o Cadeião de São José do Rio Preto. Ele estava condenado a 88 anos de cadeia. Daquele dia em diante, poucos dias depois, ele se tornou um dos maiores bandidos, um dos maiores traficantes daquela região. Você está compreendendo? Então você tem que prestar atenção nas tuas palavras. Porque as tuas palavras, elas servem de recibo. Elas servem de documento no mundo espiritual para que Deus se manifeste ou para que Satanás se manifeste. Presta atenção. Porque por tuas palavras, serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Desde então, eu comecei a prestar bastante atenção no tipo de palavra que sai da minha boca. Logo quando eu comecei no Evangelho. Às vezes surge um pensamento, surge até um sentimento, e a vontade do adversário que provocou aquele pensamento, ou provocou aquele sentimento, é que você fale algo para que ele possa então penetrar e agir, baseado naquela palavra que você deu. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Daniel capítulo 10, versículo 12. Você já conhece a história, né? Vou passar aqui um pano de fundo para você não ficar perdido na história. Daniel, ele tinha tido uma visão, está compreendendo? E ele ficou perturbado com aquela visão. Quando eu falo perturbado, é no sentido de querer compreender, né? Ele perdeu o sossego no sentido de querer compreender. Ele queria compreender. E ele então pôs-se a orar e a jejuar para entender aquela visão. Quando você ouve uma palavra de Deus, quando tem um entendimento que vem de Deus para você, e que você não teve a compreensão, e realmente você quer ter a compreensão, um caminho é esse, a oração e o jejum. Chega diante de Deus, Pai, eu ouvi essa palavra, eu não tive a compreensão dela, mas eu estou diante do Senhor para lhe pedir, Pai, que o Senhor me abra a porta da palavra. Pai, eu vou entrar em consagração de oração e jejum agora, até o Senhor me revelar essa palavra. É um caminho. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então ele teve essa visão e ele ficou perturbado. Ele queria saber, ele queria entender. Então ele pôs-se a orar e a jejuar. Presta atenção no que está escrito aqui. Então me disse. Quem disse? O anjo. Porque quando ele se pôs a orar, alguns dias depois, um anjo apareceu para ele. E o anjo veio para trazer a resposta da visão, o entendimento da visão que ele havia tido. E então o anjo aparece e fala assim para ele, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasses o teu coração a compreender, você viu que ele queria compreender, como eu falei a você, ele queria entender a visão, e a humilhar-te perante o teu Deus. Humilhar-te, pastor? Jejum é símbolo de humilhação. Você está compreendendo? Jejum, ele tem muitas funções. Tem gente que está perdendo muito. Olha, vou falar uma coisa para você, com todo temor e todo respeito. Não tem como ter uma vida cristã, verdadeiramente cristã, sem a prática da oração, da leitura bíblica, do jejum e a constância na casa do Pai.
Não tem como. Você pode encontrar qualquer outro caminho aí, mas uma vida cristã você não vai conseguir ter. Por quê, pastor? Porque são coisas que são necessárias. A oração é necessária. Eu estou explicando para você que oração é frase feita, a palavra pronunciada. Eu estou mostrando para você que pela tua palavra você vai ser abençoado, por ela você vai ser amaldiçoado. Eu estou falando de oração. Você está compreendendo? Frase feita, oração é uma frase feita, gente. É porque normalmente nós temos a ideia de oração, aquela ideia religiosa, que tem que dobrar o joelho, que tem que colocar a mão aqui e tem que ficar 1 hora lá falando. Não, oração é frase feita. Vai ter situações que você não vai ter que dobrar o joelho e ficar 1 hora só falando, não. Você vai ter que ficar 2, 3 ou até 4 horas falando. Mas vai ter situação que uma palavra basta, vai resolver. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, tem entendimento. Não tem como ter uma vida cristã de verdade. Não tem. Sem oração, eu estou falando de diária, sem leitura bíblica, sem estar constantemente na casa de Deus. Esse negócio de vir à igreja esporadicamente, 1 vez por semana, cada 15 dias, irmão, você está brincando de Jesus com a tua vida. E leitura bíblica, não tem como, tem que ler, tem que se aprofundar nas escrituras, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter frequência na casa do Pai. Não dá para levar a vida na brincadeira. Eu fiquei muito triste no domingo pela manhã, quando eu vejo várias pessoas não tendo a preocupação de estar no domingo na igreja. Foram várias, não foi uma, foram várias. Quer dizer, eu abro mão de estar na casa do Pai. Irmão, eu não vou nem comentar, porque senão pode parecer que é uma coisa dirigida, e não é. Você tem que ter entendimento, tem que levar a sua vida com responsabilidade. A tua vida, ela pode terminar hoje, como ela pode continuar daqui 70 anos, mais 70 anos mais à frente. Mas você tem que ter entendimento, porque você não sabe. Você não sabe. É coisa muito séria. Olha, daqui a pouquinho eu volto aqui. Vê lá para mim, primeira carta a Timóteo 3,16. Irmão, você tem que ter entendimento. É coisa muito séria. Isso, primeira carta a Timóteo 3,16. Se eu não errei, tá, ô irmã? Não errei não. Preste atenção. Primeiro eu quero que você entenda que não era um homem qualquer, Timóteo. Ele era um missionário. Ele era alguém, preste atenção em mim, depois de você ler. Ele era alguém que foi estabelecido por Paulo para ampliar a igreja, cuidar de pastores e cuidar de um grande povo. Ou seja, ele não era um membro comum do corpo de Cristo. Ele tinha uma função muito importante. Agora, presta atenção no conselho que o apóstolo Paulo dá para ele. Tem cuidado de ti mesmo. Irmão, põe no teu coração aí que eu vou te falar agora. Quem não se cuida, não pode cuidar dos outros. Não pode cuidar dos outros. Teve pessoas que não estão podendo criar o filho, a filha. O filho, a filha está órfão. O filho, a filha está órfão. Por quê? Não cuidou de si, morreu fisicamente, morreu antes da hora, porque não se cuidou. Tem pessoas que espiritualmente estão mortas. Como que você acha que se você não cuidar de você, você vai conseguir cuidar do teu filho? Você vai conseguir levar o teu filho a Jesus? Como que você acha que se você não cuidar de você, você vai conseguir levar o teu marido a Jesus? Como que se você acha que se você não cuidar de você, você vai conseguir levar o seu neto, a sua neta, o seu pai, a sua sogra, o seu sogro a Jesus? Irmãos, preste atenção. Quem vive perto de mim, vê o tipo de vida espiritual que eu levo. Eu oro, eu jejuo, eu leio, eu me envolvo. Ah, o senhor é muito santo, né, pastor? Não, é que eu não sou burro, irmão. Se eu não comer, eu morro. Se eu não ler, se eu não me envolver, a Bíblia diz que sem revelação a igreja se corrompe, a igreja somos nós. Eu preciso da revelação da palavra, senão eu me corrompo. É que eu não sou burro, é por isso que eu oro, é por isso que eu leio a Bíblia, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu não saio da casa do Pai. É por isso que todos os dias eu estou examinando as Escrituras. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque se eu não cuidar de mim, eu não tenho condições de cuidar quem está à minha volta. Você não cuida de você, como você quer o teu filho com Jesus? Você não cuida de você, como você quer a tua mãe com Jesus? Você não cuida de você, como você quer o teu pai com Jesus?
Você tem que cuidar de você primeiro, para depois ter condições de cuidar de alguém. Está compreendendo? Ó? Tem que cuidar de ti mesmo. E da doutrina. O que significa a palavra doutrina, pastor? Tipo de ensinamento. Irmão, nós temos que tomar o cuidado para não sair das Escrituras, para não sair dos ensinamentos do Senhor Jesus. Temos que tomar cuidado para permanecer na palavra. Por isso que eu te ensino o tempo todo que você não deve ficar na palavra de homem algum, que você deve examinar as Escrituras. Por quê, pastor? Porque pode ser que alguém diga algo, que você ouça algo que não está em concordância com a palavra e você não pode aceitar. Porque se você aceitar qualquer coisa que não está em concordância com a palavra, você vai sair da verdadeira doutrina, que é a doutrina do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ficar nela, na palavra. Ele estava falando, toma cuidado, cuida de ti, cuida da doutrina, se mantenha na palavra. Observe para não sair da palavra. Preste atenção nisso aqui, ó. Persevere nestas coisas. Persevere em se manter na palavra. Por quê, pastor? Porque tem situações que surgem na nossa vida para nos tirar da palavra. E se nós não perseverarmos, irmãos, nós vamos começar a fazer concessões. Eu me lembro que eu fui fazer, na época que rádio era o que valia a pena. Teve época que televisão era o que valia a pena. Hoje, o que vale a pena aos meus olhos é rede social. Mas na época que rádio valia a pena, eu lembro que nós fomos fazer um contrato com uma rádio na região onde nós estávamos trabalhando. Era uma rádio muito forte, de um alcance muito grande. E na hora de assinar o contrato, tinha algumas coisas no contrato que não tinha a ver com a verdade. Aí questionamos, falamos, peraí, mas vem cá, isso aqui não é real, o que está aqui no contrato. Aí sabe o que o cidadão falou? E era um pastor. Era um pastor o dono da rádio. Sabe o que o pastor falou? Falou, não, sabe o que é? Umas mentirinhas ou outra para poder ajudar a obra de Deus. Sabe como é que é? Como assim, irmãos? Uma mentirinha ou outra. Como assim? Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas a pessoa começa a fazer concessão. Começa, não, isso também não é bem assim. Também isso não tem problema. Aquilo não tem problema. Irmão, nós temos que tomar cuidado para não sair da palavra. Para não sair da palavra. Eu já tenho ensinado você, a Bíblia é clara. A verdade é toda a palavra de Deus. A verdade nem uma parte dela. É toda a palavra de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Então nós não podemos fazer concessões, temos que tomar cuidado. Ó. Ponto e vírgula. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos teus, como aos que te ouvem. Irmão, se você não está andando no caminho de salvação, quem está à tua volta, te olhando, te vendo, vai andar? Não vai. Está aí porque muitas vezes o filho, apesar do pai vir à igreja, o filho não quer saber de Jesus. Apesar da mãe vir à igreja, a filha não quer saber de Jesus. Apesar do marido vir à igreja, a mulher não quer saber de Jesus. Apesar da mulher vir à igreja, o marido não quer saber de Jesus. Irmãos, Jesus tem que transpirar através de nós. Tem que contaminar, no bom sentido da palavra, contagiar quem está à nossa volta. Você está compreendendo? É para a pessoa olhar e desejar ser que nem você. Agora, nem você está andando no caminho da salvação. Como quem está à tua volta vai conseguir enxergar e andar no caminho da salvação também? Porque você tem que ser a luz do mundo. Você tem que iluminar o caminho que as pessoas têm que caminhar. Mas você está andando atrás de quem não tem que andar, fazendo o que não tem que fazer, abrindo concessões. Você está deixando de salvar a ti mesmo e os que estão à tua volta. É coisa séria. Está compreendendo, sim ou não? Então começa a observar o teu comportamento, se está ou não segundo a palavra. Começa observando pelas tuas palavras, porque as tuas palavras, elas trarão vida para você, ou trarão maldição para você. Volta em Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicas o teu coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas. Por que que o anjo veio? Por causa da palavra de Daniel. O anjo, já expliquei para você, ele é ministro de Deus. Ele é um espírito ministrador. Ele ministra a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando você fala, segundo a palavra, no nome de Jesus, imagina o anjo lá assim, ó. Aí você fala, em nome de Jesus, segundo a palavra, em nome de Jesus. O anjo, opa, ele vai fazer o que tem que ser feito. E ele vai até você. E ele vai socorrer, lutar a teu favor, por causa da tua palavra. É por causa da tua palavra. É por causa da tua palavra. Mas, repito, também o diabo vem por causa da palavra. Foi por isso que o salmista, ele orando a Deus, ele fala, Senhor, coloca um guarda diante dos meus lábios. Preste atenção, Salmo 141, 3. Coloca o 2 para mim, irmão, 141, 2. Suba a minha oração, preste atenção nisso, perante a tua face, como incenso. Irmãos, tem que subir, você tem que falar, você tem que orar. Você está compreendendo? Sim ou não? Para Deus poder se manifestar, você precisa orar. Você precisa falar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Agora preste atenção no 3. Põe, ó Senhor, um guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por que você acha que o salmista pediu isso? Para que não saíssem palavras que trouxessem prejuízo a ele, que trouxessem prejuízo aos que estavam à volta dele. As tuas palavras podem abençoar a tua vida e abençoar a vida de quem está à tua volta. Mas as tuas palavras, elas podem amaldiçoar a tua vida e amaldiçoar a vida de quem está à volta. Eu não contei a história do menino, da mãe lá na casa de bateria? É coisa séria. Nós temos que parar para prestar atenção. Quantos casamentos estão quase terminando, porque ela vive falando, uma hora eu largo esse homem, 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 uma hora vai largar mesmo. Uma hora vai largar. Por quê? Está confessando que vai ser assim que vai acontecer. Vai ser assim. Uma hora essa mulher vai ter dor de cabeça. Uma hora ela vai te dar dor de cabeça. Essa tua filha é sem juízo. Uma hora ela vai te dar dor de cabeça. Vai acabar dando mesmo. Você está chamando o diabo para se manifestar na sua vida. Ele só está esperando a oportunidade para usar a tua palavra para destruir a tua filha, para destruir o teu casamento, para destruir o teu negócio. Desse jeito não dá. Eu acho que eu vou falir. Mas vai. Você está falando que você vai falir, você vai mesmo. O diabo já tem colocado um monte de empecilhos para te atrapalhar. Por quê? Por causa das tuas palavras. E daqui a pouco vai acontecer o que você está declarando. Você declara isso toda hora. Você está trazendo maldição para a tua vida, você vai falir mesmo. Você tem que começar a aprender com Deus. O Senhor Deus, Ele chama aquilo que não é como se já fosse. Está entendendo? Sim ou não? É coisa séria, gente. As nossas palavras, elas vão nos abençoar ou elas vão nos destruir. Então, desde cedo, eu oro a Deus e eu coloco um guarda diante dos meus lábios. Quantos pensamentos que vêm eu não falo, porque eu percebo, o diabo quer que eu fale para ele poder agir. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmãos, preste atenção. Tem uma passagem magnífica na Bíblia, que talvez você nunca parou para estudar, que fala sobre o vale dos ossos secos. Nós vamos dar uma olhadinha agora. Se preste atenção. 37, de Ezequiel.
versículo 1. Presta atenção. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele levou em espírito, pastor? Sim. Ou seja, na verdade, ele estava orando e o Senhor Deus deu uma visão para ele. E então, em espírito, ele foi até aquele local. Você está compreendendo, sim ou não? Pastor, mas esse negócio de visão é possível? Claro que é. Só já teve, pastor? Já. Orando? Orando. Eu vou falar uma simples para você aqui, para você entender. Não vou entrar numa maneira profunda, não, que não é necessário. Por exemplo, há cerca de 1 ano e meio atrás, não chega a 2 anos, eu achei que eu estava enfrentando um problema de saúde. A minha esposa cuida de mim como cuida de uma criança. E ela marcou, então, vários exames. E eu fui lá e fiz todos os exames que ela mandou fazer. Fiz todos eles. E eu achei até que eu estava com um problema de saúde pelo quadro que se apresentava. E eu comecei a orar a Deus e falar com Deus: Deus, o que é que eu tenho, Senhor? Porque tudo quanto é exame que a minha esposa marcou, mandou que eu fizesse, tudo deu excepcionalmente bom. Então eu falei: Deus, o que é que eu tenho? Conversando com Deus, conversando, estou orando a Deus já há alguns dias. Num determinado dia, que você entra assim, você sabe que você está na sala do trono. E eu peguei e falei com Deus, falei: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. Até assim fica mais fácil para mim combater. Né? Aí quando eu falo assim, eu tenho uma visão. E eu vejo que eu não tenho problema nenhum nessa visão. E o problema era o remédio que eu tomava. E eu fui e falei com a minha esposa. Falei: ó, o negócio é o seguinte. Eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu não tenho problema nenhum. O problema é o remédio. Ela: não é, o remédio é natural. Falei: Má, eu estava orando, bem. Eu tive a visão, é o remédio. Não, vamos na médica. E fomos na médica. A médica era uma senhora oriental, muito boa, por sinal. É minha médica ainda. E ela catou o produto, olhou e falou: não. É natural. Pode tomar. Falei: tá bom. Não tem problema, esse remédio não tem problema. Pode tomar, pastor. Falei: tá bom. Aí fui embora. Falei para minha esposa, falei: esquece. Você e a médica, esquece. Eu falei: orei, Deus me mostrou, não toma mais. Porque eu sou tranquilo, mas quando eu falo, está falado. Lá em casa o homem sou eu, viu? Quando falo, está falado. Então o que acontece? Cheguei, abri mão do remédio. 2, 3 dias depois, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Era o remédio. Então, se você se aproximar, Deus é bom. Ele abre o entendimento. E se a única maneira dele mostrar para você algo é por uma visão, então ele te mostra. Agora não fica procurando ter visão, não, tá? Fica não. Eu vejo algumas coisas. Por exemplo, domingo, pela manhã, quando eu entrei, eu vi um demônio no estacionamento. Até brinquei com um amigo. Falei: e aí, rapaz, que olhar é esse? Falou: não, está tudo bem. Mas quase que o bicho pegou ele. No engano. Enganando o coração. Porque, irmão, nós temos que entender, irmãos, que as nossas palavras, elas dão condição para o nosso adversário agir. E no momento que eu falo qualquer coisa, irmão, que dá a condição para ele, ele age. Então nós não temos que dar muito valor a certas coisas, não. Por exemplo, família. Ué, irmão, qual é a família que não briga? Só se for a tua. Mas não tem uma família que não briga, que não tem uma discussão, que não tem um irmão com um bico feio com o outro, um irmão puxando o cabelo do outro. Eu fiquei sabendo que tinha umas irmãs que estavam brigando até por causa de uma calça. Não vou contar não, Sara. Ficou. Escapou. Não briga mais, você pode ter certeza. Ficou da cor da cadeira. Irmão, mas quando eu digo normal, eu quero dizer, irmãos, que, irmãos, pouco depois está se beijando e se abraçando. Por quê? Porque o amor ele é maior que tudo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Amigo, às vezes não tem esse negócio de você estranhar com um amigo, ele estranhar com você.
Mas ser amigo de verdade, o amor que existe, está acima de tudo isso. Você está entendendo? Se nós somos uma família em Cristo, claro que nós vamos ter, irmão, algumas discordâncias, talvez até mesmo algo que o pastor fale e você não concorde, fazer o quê? Faz parte. Como eu não concordo com muitas vezes coisas que você fala, mas nós nos respeitamos e nos amamos em Cristo. Agora, por isso que eu só procuro falar a palavra, porque se você não concordar é com a palavra que você não está concordando, aí é com Deus. É aquilo que eu falei desde quando eu cheguei aqui. Comigo você não vai ter problema, se tiver problema é com a palavra, porque eu só entrego a palavra. Você está entendendo? Mas o que eu quero que você entenda é que você tem que tomar cuidado com o que você diz. Por mais que eu veja algo, tem coisas que eu não falo. Eu só combato. Presta atenção nisso, ó. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Segue. E me fez andar ao redor deles. Primeiro, põe no teu coração. Deus não guia ninguém às cegas. Ele faz a pessoa perceber a situação primeiro. Você está compreendendo, sim ou não? Ele faz a pessoa perceber a situação. Se você está sendo dirigido por Deus, Ele faz você perceber a situação. Ele faz você enxergar a situação. Compreende o que eu estou falando ou não? Preste atenção nisso. E me fez andar ao redor deles, e eis que me eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. Era uma quantidade muito grande, e estavam esturricados, secos. Segue. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Por quê, pastor? Irmão, aprende com esse profeta. Não se apoie no seu próprio entendimento. Procure fazer segundo a sabedoria que vem de Deus. É Ele que sabe como as coisas são feitas. Você está compreendendo? Nós muitas vezes queremos fazer da nossa maneira. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, às vezes até uma mensagem, uma pregação que eu entrego, eu acho que eu deveria ter feito melhor. E aí, quando eu estava falando isso com ela, ficou claro para mim, em outras palavras, o que veio ao meu coração. Quer dizer que você sabe orientar, ensinar melhor do que eu? Você sabe melhor do que eu o que elas precisam ouvir? Porque às vezes aquilo que é muito simples para mim, não é muito simples para você. Aquele que é muito simples às vezes para alguém, não é muito simples para mim. Você está compreendendo o que eu estou falando? Ou seja, a mensagem, ela tem que ser aquela que o Espírito Santo está mandando dar. Independente se eu acho que ela é muito simples ou se eu acho que ela é muito poderosa. Porque a mensagem poderosa é aquela mensagem que faz a pessoa mudar de vida. Essa é a mensagem poderosa. É aquela mensagem que faz a pessoa olhar e reconhecer e se converter do mau caminho. Não é a mensagem rebuscada. Compreende? Não é a mensagem intelectualmente visível. É a mensagem que toca o coração, que muda o comportamento da pessoa. E quem sabe fazer isso é só o Espírito Santo. Compreende o que eu estou falando? Por mais que o cidadão tenha uma boa oratória, se não tiver o Espírito Santo, fica sem utilidade, fica sem valor. E eu falei: Deus, perdão. Porque às vezes é por zelo que a gente erra. Porque o objetivo é que você receba o melhor. É que você seja abençoado. Mas só que o Espírito Santo sabe como fazer. Deus tem falado comigo esses dias todos. Que Deus é bom. Que Deus é justo. Que se uma pessoa está perecendo, se uma pessoa está sofrendo, é porque ela decidiu assim, porque Ele não quer. Por exemplo, deixa eu te contar aqui para você. Eu estava andando no centro de São Paulo, cerca de uns 4 meses atrás, e conversando com um amigo. O Espírito Santo fala ao meu coração para ajudar um cidadão que estava frequentando a igreja e estava em situação de morador de rua. E eu conversei com alguns amigos e a providência foi tomada, um local foi arrumado, ele foi ajudado, emprego foi dado. Só que ele não quer, ele não quis. Hoje, eu o vi na rua, carregando um saco com um monte de coisas, não posso falar que é porcaria, porque eu não sei o que é, mas com um monte de coisas, um saco grande nas costas, ao lado de uma mulher,
Está morando na rua, está dormindo na rua de novo. Mas por quê? Porque ele deixou-se de dar um apoio para ele? Não, porque ele decidiu que é assim que ele quer viver. Ou seja, não tem a ver com Deus, é a pessoa. Tem pessoas que são teimosas, elas querem do jeito delas, da maneira delas, o pensamento delas que tem que ser daquele jeito, e que se não for assim, o pastor tem que ser como ela acha, tem que falar como ela acha, tem que vestir como ela acha, tem que olhar como ela acha, porque se não for assim, não pode ser. Ela tem uma maneira, só que Deus tem a maneira dele. E se eu quero, a salvação que vem dele é do jeito dele. Você compreende? E eu fiquei com uma dor no coração quando eu saio aqui na parte da tarde, eu vejo, ele entrou aqui para usar o banheiro, pastor Flávio deixou ele usar o banheiro, ele entrou para usar o banheiro, tal. Aí eu saio ali, fico olhando, e ele vai com um saco enorme, colocou nas costas com a mulher, tal, está dormindo na rua. Essa noite dormiu aí no Itaú, aqui do lado. Agora, querer ajudar, desejar ajudar, e não só querer ou desejar, porque nós agimos, não ficamos só na vontade, mas se a pessoa não quer. Deus, ele é bom. Quando a decisão de ajudar ele não veio de mim, ela veio de Deus. Foi ele que mandou. E eu reuni pessoas e fiz o que me foi mandado, mas ele não quer. E quantas pessoas que aqui estão, mas às vezes estão com o coração contrariado, porque elas não querem. Elas querem que as coisas sejam do jeito delas. Não vai ser, irmão. Só que o problema, sabe que eu fico triste? Que a pessoa já provou que o jeito antigo, o jeito que ela estava vivendo, era miserável, era infeliz, era terrível, era longe de Deus. Mas assim mesmo ela quer insistir em viver do jeito dela. Irmão, nós temos que viver do jeito de Jesus. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Preste atenção. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. Segue. Então me disse, profetiza. O que é profetizar? Abre a boca, fala, ora, determina, ordena, faz acontecer. Para Deus se manifestar a mim, a você, para Deus se manifestar por mim, por você, nós temos que abrir a boca. Agora, preste atenção, temos que aprender a abrir a boca de maneira certa. O Senhor Jesus é a pedra angular, Ele é a estrutura, Ele é o alicerce, Ele é a base. Nós temos que construir só em cima dele. Em outras palavras, irmãos, eu devo abrir a minha boca segundo a orientação da palavra. Amém? Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, quem é que está falando com ele? Deus. Deus está falando para ele. Ele falou, Senhor, o Senhor que sabe. Deus falou, então você profetiza. E Deus então vem e orienta ele como ele deveria orar. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Segue. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Segue. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Segue. Então profetizei, como se me deu ordem. Fiz como foi orientado. Falei como foi orientado. Falei como me foi mandado. Falei como fui dirigido. Não adianta fazer do teu jeito. Essa semana eu chamei as pessoas para fazer uma oração. Da meia-noite, das 11h30 à meia-noite. Convoquei a igreja. Quem lembra? Lembra? Agora não vou nem perguntar quem está fazendo. Por quê, pastor? Porque vai dar tristeza no coração. Se eu tenho aqui 100 pessoas, por exemplo, 90 não está fazendo.
Mas por quê? Porque você quer viver do teu jeito. As orientações que vêm de Deus para abençoar a tua vida, você não quer. Você quer fazer do jeito que você acha melhor. Ele fez conforme Deus falou. Ele orou conforme Deus orientou. Ele fez conforme Deus mostrou. Está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Enquanto você ora, o poder de Deus se manifesta. Se parou de orar, o poder de Deus para de se manifestar. Tem que orar todos os dias. Tem que profetizar. Tem que determinar. Tem que ordenar. Eu me lembro que eu trabalhava um período onde eu prestava serviço. Então, quanto mais clientes eu tinha, mais dinheiro eu ganhava. E parecia que tinha sumido o cliente. E eu comecei a determinar o tanto de cliente que eu queria todos os dias. E comecei a orar. E vai ser assim. Eu estou mandando o diabo, você tira a mão. Comecei a profetizar. E aí, pastor? Começou a acontecer mais do que eu queria. Por quê, pastor? Porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Você tem que aprender a se posicionar. Entra na tua loja de manhã. Coloca um anjo na porta. Meu Deus, em nome de Jesus, daqui eu dizimo, daqui eu oferto, sou coluna da tua casa. Pai, eu chamo a tua bênção. O espírito da inveja, da amarração, o demônio que impede o progresso, que impede eu vender, ele está paralisado, ele está impedido, eu expulso ele. Pai, eu chamo a tua bênção, envia clientes em nome de Jesus. Mas não. Está fraco hoje. Essa semana eu não vou conseguir pagar as contas. Não. Está tudo amarrado, não está dando certo. Mas pela tua palavra você vai ser abençoado ou vai ser amaldiçoado, amigo. Não sai nada de bom da tua boca. Será que você está naquela posição que Jesus falou? Como podeis sair algo bom da boca de vocês se o coração de vocês é mau? Porque a boca fala que está abundante no coração. Se o coração está cheio de Deus, está cheio de fé, está cheio da presença, vai sair da minha boca palavras de confissão, segundo o que a Bíblia diz. Ou não é assim que está escrito lá em Marcos? Aquele que crê em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas. Ou seja, a pessoa muda o vocabulário dela. Ela fala agora, a conversa dela agora, o vocabulário dela agora, o palavreado dela agora é segundo a palavra. Não é segundo o que ela sente, não é segundo o que ela está vendo, porque ela tem um Deus que chama aquilo que não é como se fosse. Você está entendendo ou não? Sim ou não? É coisa séria. Olha lá, ó. 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O diabo enche o coração da pessoa de sujeira, para a boca dela confessar sujeira, para a boca dela, enche o coração dela de derrota, para a boca dela confessar derrota, enche o coração dela de segurança, para a boca dela confessar insegurança, para quê? Para ele poder agir? Se enche de Deus, para ver se não muda esse discurso de derrota que você tem tido. Tem que se encher de Deus. Você está compreendendo? Porque se você se encher de Deus, da abundância que está dentro do teu coração, tua boca vai falar. Amém, pessoal? Volta lá. É coisa séria. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso em seu. Quando você ora, as coisas, elas vão para o lugar certo. As coisas, elas se colocam no lugar certo. O lugar certo para a minha saúde não é câncer, não é tumor, não é perturbação, não é depressão. O lugar certo é Jesus Cristo que me dá saúde. É meu corpo saudável, a minha mente saudável. Você está compreendendo? Esse é o lugar certo. Isso que é o correto. O correto no meu casamento é ter carinho, amor, companheirismo, prazer, desejo um pelo outro. Não é discussão, não é briga, não é desrespeito, não é palavras de ofensa um com o outro. O certo no meu negócio
é prosperar, é progredir, é evoluir. Eu abri uma, eu abri duas, eu abri três. Daqui a pouco eu tenho uma grande cadeia de comércio. É o certo. O certo é progredir. O certo é evoluir. O certo é cada dia o meu amor por Deus aumentar. O certo é cada dia eu desejar conhecer mais o Senhor. O certo é cada dia eu desejar estar mais na casa dEle, próximo dEle. Isso é o certo. Então, quando você começa a orar, as coisas elas começam a se colocar no lugar certo, no lugar correto. O certo é meu filho me amar e não ele ter raiva de mim, me amaldiçoar. Você está compreendendo? O certo é ele me amar, me admirar. Isso é o certo. O certo é eu amar, eu admirar o meu filho. O certo não é ele me dar dor de cabeça. O certo é ele me dar alegria. Mas quando eu começo a orar, as coisas, elas começam a se colocar no lugar que tem certo, no lugar que tem que ser. Amém? Segue. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Segue, a obra não estava completa. E ele me disse, ele já não tinha mandado ele profetizar? Ele já não tinha mandado ele dizer que ele já não tinha declarado que o espírito de vida estaria naquelas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Mas eu falei, não vi acontecer. Falo de novo. Aqui, ó. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Irmão, aprenda a conversar com o Espírito Santo. Eu já te falei, ele é uma pessoa. Aprenda. Em muitas situações, chegar e recorrer diretamente a ele e falar, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude. É o Senhor quem convence o homem dos seus maus caminhos. Convence o meu marido. Convence o meu filho a abrir mão da prostituição. Convence a minha mãe a se entregar ao Senhor, Espírito Santo. É o Senhor que convence, o Senhor está convencendo as pessoas do que é errado. Convence a minha mãe que a idolatria não é do Senhor, convence ela. Mas você não fala o Espírito para produzir vida nas pessoas. Ele está mandando falar. E ele disse, profetiza ao Espírito. Fala com o Espírito Santo de Deus. Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fala, Espírito Santo, profetiza, Espírito Santo, traz vida para o meu casamento, traz vida para o meu filho, traz vida para a minha comunhão com Deus, traz vida para as minhas finanças, para os meus negócios, traz vida para mim, Espírito Santo. Eu não quero passar a eternidade no inferno, eu não quero me perder eternamente. Traz vida para mim, Espírito Santo. Me ajuda a jamais resistir ao Senhor. Me dirige, Espírito Santo. Fala com Ele, fala ao Espírito. Amém? Você compreende, sim ou não? Sim ou não? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Segue. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande, e extrema. Que Deus fale mais no seu coração. Profetiza, igreja. Ora, busca, clama, fala segundo a palavra. E você vai ver a glória de Deus. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos ficar de pé. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.